Características da águia: personalidade, renovação e mais. Muito além de aves caçadoras, elas são animais com personalidade, beleza e inteligência aguçada. Mas você conhece todos os detalhes sobre elas. As características da águia vão te surpreender. O nome águia, na verdade, é usado para algumas das espécies de aves de rapina da família Cipitridaida. Dentre essas espécies, estão os popularmente conhecidos gaviões. Eles fazem parte dessa família e possuem características específicas que tornam essas aves únicas. Conhecidas por serem impiedosas e ótimas caçadoras, as águias possuem características que, unidas a essas, as tornam animais impressionantes. Exatamente por esse motivo elas são consideradas como rainhas dos céus, ou das aves. Vamos ver mais sobre essa esplêndida ave. Nós reunimos neste vídeo um resumo de todas as informações referentes à águia. Confira a seguir. Características físicas da águia. Conhecidas por suas asas enormes e suas garras afiadas, as águias possuem diversas outras características físicas que fazem delas animais únicos e impressionantes. Abaixo, vamos conhecer algumas características físicas delas para entender um pouco mais sobre as rainhas dos céus. Visão. Águias, diferente de humanos, enxergam 340 graus. Graças a isso, elas conseguem ver tanto presas, quanto outras águias ou animais se aproximando. Isso, além de ajudar na hora da caça, impede que elas sejam surpreendidas ou corram algum risco. Elas também conseguem enxergar o rastro de urina de uma pequena presa, direto dos céus. A visão delas pode ser considerada HD, já que além de enxergarem distâncias que jamais um ser humano conseguiria, elas conseguem enxergar e distinguir cores que nós não conseguimos, inclusive no meio de pedras e até mesmo em uma floresta. Audição. Além de sua visão superpotente, as águias também possuem uma audição incrível. Elas conseguem escutar de longe o som de uma presa, além de conseguirem diferenciar o som de outras aves que podem oferecer algum tipo de perigo. Além de permitir um sucesso maior na caça, elas ainda têm menos chances de serem atacadas. O formato de sua cabeça e disposição das penas também interferem nisso. Algumas espécies possuem um tipo de amplificador natural, formado por penas. Essas penas, naturalmente bem posicionadas, ajudam o som a penetrar melhor nos ouvidos delas. Bico e garras. O bico de cada espécie de águia varia de acordo com a alimentação. As águias maiores, geralmente comem mamíferos e animais maiores, por isso possuem um bico mais afiado e forte, para rasgar a carne. Já outras espécies que comem insetos e bichos menores, possuem o bico mais curto. As garras também levam a mesma característica, sendo diferente de acordo com a alimentação. As maiores, que se alimentam de bichos maiores, possuem dedos grossos e curtos, e garras grandes e fortes. Já as menores, que caçam insetos e outros animais menores, possuem dedos maiores e as garras mais finas. Penas e asas. As águias possuem penas diferentes em seu corpo, e cada uma delas possui uma função específica para o animal. As penas que cobrem suas asas, também chamadas de penas de cobertura, são mais grossas, para aguentar melhor o atrito com o vento e permitir o voo mais rápido. As penugens são as penas mais macias, que servem para manter o corpo do animal aquecido. As chamadas penas primárias ficam na ponta das asas, que servem para aumentar ou diminuir a resistência ao vento, assim como as secundárias. Suas penas caem igualmente nos lados do corpo. As águias fazem a troca de penas anualmente, de ambos os lados das asas. Essa troca é feita de forma ordenada, para que a águia não sofra com a falta de certas penas, que são essenciais. Por isso, quando a época de troca chega, as penas caem igualmente. Se uma pena da ponta da asa direita cair, a pena igual àquela da asa esquerda também vai cair. Esse processo acontece de forma natural, impedindo que a águia possa se prejudicar por não conseguir voar direito devido à falta de qualquer pena. Sua cabeça gira a quase 360 graus. Assim como outras aves de rapina, as águias conseguem girar seu pescoço. Isso porque, como seus olhos são grandes, eles possuem um movimento limitado dentro do crânio. Para que sua visão seja impecável, elas precisam desses grandes olhos com mais capacidade. Para compensar isso, elas conseguem girar o pescoço para ter uma visão mais ampla do que está ao seu redor, sejam ameaças ou presas. De forma parecida às corujas,
elas conseguem virar o pescoço em aproximadamente 340 graus em alguns casos. Características da personalidade da águia. Apesar de serem considerados seres irracionais, outros animais possuem certa personalidade. A mesma coisa acontece com as águias. Esses animais, além de belos, possuem traços de comportamentos que os tornam ainda mais únicos. Águias não sentem medo. Quando dizem que águias não sentem medo, isso é de certa forma verdade. No sentido de enfrentar, seja uma tempestade ou uma presa maior que ela, isso é um fato. Um fato curioso é que, mesmo durante uma tempestade, elas não param. Na verdade, elas usam o vento forte para alcançar mais altitude. Apesar de não haver nenhuma pesquisa, elas podem demonstrar comportamentos que são definidos como medo em certas ocasiões. Entre esses, está fugir durante uma batalha com outra águia ou paralisar diante de alguma situação. Voam em grandes altitudes. Apesar de algumas das espécies viverem em florestas fechadas, as grandes águias vivem em topos de montanhas, fazendo com que tenham que voar em grandes altitudes. Algumas águias já foram vistas a altitudes de 6.400 metros, o que equivale a 6 quilômetros. Além de chegar a certas altitudes onde não se encontra qualquer outro pássaro, elas ainda conseguem voar rápido e de forma silenciosa. Isso permite muito sucesso na caça, já que a presa não tem tempo de ver ou ouvir que ela está se aproximando. Águias não comem carne morta. Por ser uma ave caçadora, na maioria das vezes as águias caçam suas presas e a consomem na hora. Elas preferem consumir a carne ainda fresca, que no caso acabaram de matar. Elas preferem comer o que elas mesmas caçaram, não restos. Apesar disso, ela pode chegar a comer alguma carcaça ou carniça, mas isso é bem raro. Isso pode ocorrer em situações extremas, onde ela não tenha outra escolha ou chance de conseguir comida. Ela geralmente consome o que consegue, podendo abandonar ou não os restos. São ferozes, mas protetoras. Apesar de serem conhecidas como impiedosas e cruéis às suas presas, quando se trata de seus filhotes, elas são muito cuidadosas e protetoras. Desde o nascimento até a época de sair do ninho, elas sempre ficam em volta. Até mesmo durante a caça, algumas espécies conseguem ficar de olho nos filhotes e na presa ao mesmo tempo. Quando chega a hora de voar, as águias começam a incentivar o filhote a sair do ninho. Apesar do empurrão, se uma águia vê que seu filhote não está conseguindo seu objetivo, não deixa ele e o resgata antes que algo pior possa acontecer. Elas constroem seus ninhos em penhascos. Algumas espécies de águia constroem seus ninhos em penhascos gigantes. Não só pelo propósito de proteger os filhotes de predadores, que provavelmente não vão alcançar o ninho, mas também para preparar o filhote para o que lhe espera pela frente. Nascidas para sobreviver em condições extremas, como frio, nevascas e muita chuva, o desafio é ainda maior. Mas ela nunca abandona o ninho ou constrói em locais baixos. Outras espécies constroem em topos de árvores, mas sempre nas alturas. As águias são monogâmicas. Outro fato curioso e belo sobre elas é que, sim, elas são monogâmicas. Após acharem o parceiro ideal, elas vivem com eles até seus últimos dias. Poucos fatores interferem nisso, que podem ser a morte prematura do parceiro, desaparecimento ou alguma deficiência que impeça a reprodução. Fora isso, elas levam o mesmo parceiro a vida toda. Além disso, o águia macho ajuda a fêmea a cuidar dos filhotes e permanece ao lado deles o tempo todo, incluindo na hora de se alimentar e nas primeiras tentativas de voo, garantindo a segurança do filhote. Mais características da águia. Um animal com personalidade e com um porte nobre que nos causa tanta admiração não pode ser definido em poucas palavras. Vamos conhecer mais das muitos motivos de esse ser um animal tão especial. Tempo de vida da águia. Algumas águias podem viver de 30 a 35 anos quando ficam livres na natureza. Algumas podem chegar até 40 anos, se criadas em cativeiro. Apesar de ser difícil de acompanhar o crescimento e toda a vida de uma águia, esse é o tempo estipulado de vida de algumas das espécies. Muitas pessoas têm a crença de que elas vivem mais de 50 anos, mas isso é extremamente raro e quase impossível de acontecer. As espécies em cativeiro podem viver mais devido ao fato de que a vida na natureza é bem mais selvagem e difícil para elas. Ciclo de vida da águia.
As águias começam a tomar os primeiros passos para a vida sozinha por volta das 12 semanas de vida, que é quando elas começam a aprender a voar. Como citado acima, até os filhotes começarem a se virar sozinhos, tanto a águia fêmea como o macho cuidam deles juntos. Os dois dividem as tarefas, seja para cuidar dos filhotes que caem do ninho, ou para caçar. Quando sua vida está prestes a chegar ao fim, elas tendem a se isolar em montanhas altas e esperam seus últimos momentos. A lenda da renovação biologia da águia. Como o próprio nome diz, a história de que a águia passa 5 meses sofrendo e se mutilando para sobreviver, é apenas uma lenda. Apesar de algumas águias realmente se automutilarem, mas por causa de alguma doença ou condição patológica, elas não fazem isso propositalmente ou porque perderam membros. Elas, como qualquer outra ave, podem perder garras e até mesmo o bico, mas apenas de forma traumática, ou seja, por ataque de predadores ou até mesmo humanos. Fora isso, como qualquer outro animal, as penas, garras e bico se renovam naturalmente, assim como o nosso cabelo, pele, unhas, etc. São mais de 60 espécies de águia. Como citado antes, águia é o nome dado a uma família de aves, que dentro possui diversas espécies, das mais diferentes formas. São mais de 60 espécies espalhadas por todo o mundo, de tamanho, cores e personalidades diferentes. No Brasil, existem 9 espécies de águia, sendo a arpia a maior e mais poderosa delas. Entre as mais famosas no mundo inteiro, estão a águia real e a águia de cabeça branca, que é conhecida por ser símbolo americano. A majestosa e poderosa águia. Que elas são majestosas e poderosas, isso já é fato. Mas você sabia de todos esses detalhes, como da monogamia e de como elas são tão boas mães quanto os outros animais? Dá para se tirar muitas lições, seja das lendas ou da forma como essas aves vivem sua vida. Como podemos ver, as águias são aves impressionantes, sejam por suas características físicas ou até de sua personalidade. Tanto as espécies menores como as maiores têm sua imponência e beleza. Não é à toa que são usadas para tantos símbolos e como referência de força e coragem em muitas culturas. E você, já viu alguma de perto ou tem curiosidade? Conta pra gente! Gostou? Compartilha com a galera.